Meu nome é Gabriel. Sou conselheiro cristão há muitos anos. Já atravessei capitais, sertões, cidades que mal aparecem no mapa. Já sentei em gabinetes improvisados, salas abafadas, fundos de templos, casas simples com paredes descascadas. E se tem algo que aprendi nesse caminho é o seguinte: as histórias que ouvi no gabinete não eram só da igreja, mas do coração humano. E o coração humano é o mesmo em qualquer lugar. Antes de seguir, eu preciso te pedir algo simples e honesto. Se essas histórias te tocam, te inquietam, te fazem lembrar de algo que você já viu ou viveu, se inscreve no canal, deixa uma curtida, comenta. Isso não é só algoritmo. É sinal de que essas histórias precisam continuar sendo contadas. Agora, respira fundo, porque o que eu vou contar hoje não é leve. Essa história começou no interior da Paraíba, numa cidade quente, pequena, onde todo mundo se conhece pelo nome, pelo sobrenome e, muitas vezes, pelo pecado. O sol ali não perdoa. O calor entra pelos poros, cola a roupa na pele, deixa o corpo lento e a paciência curta. Mas o que mais pesa não é o clima. É o silêncio social, esse acordo invisível de fingir que não vê, de não perguntar demais. A igreja ficava numa rua de paralelepípedo, cercada por casas simples, muros baixos, portas sempre abertas. Um templo evangélico de médio porte, pintado de cores claras, com ventiladores antigos girando no teto e um púlpito gasto pelo tempo. Era ali que 3 famílias se encontravam toda semana. Cantavam juntas, oravam juntas, se chamavam de irmãos. E foi ali que uma traição começou a apodrecer tudo, devagar, em silêncio, como mofo em parede quente. Naquela igreja, havia algo muito comum em cidades pequenas: famílias tradicionais, vistas como pilares da fé. Gente que sentava sempre nos mesmos bancos. Gente que ajudava financeiramente. Gente que tinha voz nas decisões, mesmo sem cargo oficial. Entre elas, 3 famílias se destacavam. A primeira era a do presbítero Elias, um homem respeitado, fala mansa, Bíblia sempre debaixo do braço, conhecido por defender os valores da família cristã com unhas e dentes. Casado há mais de 20 anos, pai de 2 filhos já adultos, daqueles que todos citavam como exemplo. A segunda família era a de Marcos e Helena, um casal mais jovem, envolvidos com louvor, vistos como promissores. Eles tinham uma fé vibrante, mas também carregavam uma ingenuidade típica de quem ainda acredita demais nas pessoas certas. A terceira família era a de Rogério, um comerciante conhecido na cidade, e sua esposa Lídia, uma mulher discreta, observadora, sempre presente, sempre silenciosa. Eles não tinham cargo, mas tinham influência. Dinheiro abre portas que a fé, às vezes, não abre. Por fora, era tudo comunhão. Abraços no culto. Almoços de domingo. Reuniões de oração. Mas eu aprendi cedo que igreja não é um lugar onde não há pecado, é um lugar onde o pecado aprende a se esconder melhor. E naquela igreja, algo já estava errado muito antes de alguém desconfiar. Quando alguém chega ao meu gabinete, raramente começa pelo pior. As pessoas começam falando de coisas pequenas. Um incômodo, um mal-estar, um não sei explicar. Foi assim que tudo começou a chegar até mim. Um calor fora do normal naquele fim de tarde. O ventilador fazendo um barulho irritante, espalhando mais poeira do que vento. O cheiro de café velho misturado com papel. E a sensação de que havia algo apodrecendo lentamente naquela comunidade. Relatos começaram a surgir, olhares que se desviavam rápido demais, conversas interrompidas quando alguém se aproximava, mudanças sutis de comportamento. Não havia escândalo. Ainda não. Só um clima estranho, quase físico, como se o ar estivesse mais pesado dentro do templo. Alguns diziam que era coisa da imaginação. Outros falavam em ataque espiritual. Mas eu já tinha visto isso antes. Quando uma traição nasce dentro de uma igreja, ela não começa no corpo, começa no silêncio. E aquele silêncio estava ensurdecedor. Toda traição grande demais precisa de cúmplices, mesmo que involuntários. E naquela cidade, ninguém vivia isolado. As casas eram próximas. As rotinas previsíveis. As desculpas, sempre as mesmas. Era fácil justificar uma visita. Fácil explicar uma conversa. Fácil dizer que estava resolvendo coisa da igreja. Fácil usar o nome de Deus como cortina. Mas o que ninguém percebia, ou fingia não perceber,
é que quando 3 famílias se entrelaçam demais, alguém sempre cruza uma linha invisível. O que começou ali não foi apenas um caso extraconjugal. Foi uma rede de desejos reprimidos, poder espiritual, culpa religiosa e medo de escândalo. Uma combinação explosiva, especialmente em um lugar onde a reputação vale mais do que a verdade. E quando essa rede finalmente começou a se romper, não foi com barulho. Foi com dor. Daquelas que não gritam, apodrecem por dentro. Havia uma mulher naquela igreja que quase ninguém percebia de verdade. Ela estava sempre presente, sempre sentada 2 fileiras atrás do púlpito, sempre com a Bíblia aberta no colo e a bolsa bem organizada aos pés. Chamava-se Maria Lúcia. Até então, para muitos, ela era apenas mais uma irmã fiel, discreta, dessas que não levantam a mão para opinar, não cantam alto, não se impõem. Mas Maria Lúcia não era apenas isso. Ela era a esposa do presbítero Elias. Casada com ele havia mais de 2 décadas, Maria Lúcia aprenderá cedo que, em igrejas pequenas, esposas de líderes não vivem apenas um casamento, vivem um papel. Um papel que exige postura, silêncio, contenção. Ela conhecia o tom exato da própria voz, o momento certo de sorrir, o instante preciso de baixar os olhos. Seu corpo parecia sempre um pouco tenso, como se estivesse constantemente se policiando. Naquele calor da Paraíba, enquanto os ventiladores rodavam preguiçosos, o suor escorria pela nuca dela, preso entre o cabelo cuidadosamente preso e a gola da blusa. Mas o desconforto físico era pequeno perto do que ela sentia por dentro. Havia meses que Maria Lúcia carregava uma sensação incômoda, um aperto no peito, uma inquietação que não vinha com nome, mas insistia em permanecer. Ela não tinha provas. Não tinha fatos. Só tinha o que muitas mulheres aprendem a ignorar: a intuição. Elias era respeitado, não apenas por ocupar o cargo de presbítero, mas pelo modo como se portava. Falava pausado. Citava a Bíblia com facilidade. Corrigia com firmeza, mas sem elevar a voz. Era visto como um homem equilibrado, confiável, quase inabalável. Mas havia algo nele que poucos percebiam: a necessidade de controle. Elias gostava de saber onde todos estavam. Gostava de opinar sobre decisões que, tecnicamente, não eram suas. Gostava de orientar casais, corrigir jovens, aconselhar mulheres. Seu gabinete improvisado, uma sala pequena ao lado do templo, era palco constante de conversas longas, portas fechadas, orações demoradas. Para fora, aquilo era zelo pastoral. Por dentro, era outra coisa. Maria Lúcia percebia mudanças sutis. O jeito como ele chegava em casa mais tarde em determinados dias. O silêncio prolongado durante o jantar. A forma como segurava o celular, sempre virado para baixo. Pequenos gestos que, isolados, não significavam nada. Juntos, começavam a desenhar um quadro inquietante. Mas ela não perguntava. Em igrejas assim, esposas de líderes aprendem que fazer perguntas demais pode ser visto como falta de fé. O erro mais perigoso que já vi em ambientes religiosos é quando o desejo aprende a falar a língua da fé. Quando sentimentos confusos se escondem atrás de versículos. Quando a proximidade emocional é justificada como cuidado espiritual. Foi exatamente assim que tudo se agravou. Elias passou a se envolver mais diretamente com problemas conjugais de outras famílias. Em especial, de alguém muito próximo ao círculo das 3 famílias. Conversas se tornaram frequentes. O tom, cada vez mais pessoal. O tempo, cada vez mais longo. Ninguém estranhava. Afinal, ele era o presbítero. Era esperado que estivesse ali para ouvir, orientar, acolher. Mas existe uma linha invisível, e perigosa, entre cuidado e intimidade. E quando essa linha é cruzada, o corpo percebe antes da consciência. O coração acelera. O toque demora meio segundo a mais. O silêncio ganha outro significado. O problema é que, dentro da igreja, ninguém ensina como lidar com isso. Ensina-se a resistir, a orar, a negar. Mas desejos negados não desaparecem, eles se disfarçam. A primeira rachadura não veio como escândalo. Veio como distanciamento. Maria Lúcia começou a notar que o marido evitava o olhar dela. Que as conversas eram mecânicas. Que as orações em casa haviam se tornado curtas, quase automáticas. O corpo dele estava ali, mas a mente parecia sempre em outro lugar.
Ela sentia isso no silêncio da madrugada, quando o calor não deixava dormir, quando o ventilador fazia aquele barulho repetitivo, quando o suor escorria e os pensamentos não cessavam. Havia algo profundamente solitário em estar ao lado de alguém e sentir que já não se está junto. Na igreja, comentários começaram a surgir, baixos, quase sussurrados. Olhares atravessados. Pequenas mudanças na disposição dos bancos. Pessoas que evitavam se sentar perto de certas famílias. Nada explícito. Nada que pudesse ser confrontado. Mas quem vive em cidade pequena sabe, quando o clima muda, não precisa de anúncio. O ar avisa. O corpo sente. A comunidade pressente. E aquela igreja estava prestes a descobrir que algumas traições não destroem apenas casamentos, elas dividem comunidades inteiras. Marcos e Helena moravam a poucas quadras da igreja. Uma casa simples, varanda pequena, cadeiras de plástico sempre do lado de fora no fim da tarde. O sol ali parecia mais próximo do chão, refletindo no cimento quente, fazendo o ar tremer. Era o tipo de lugar onde se vive com as portas entreabertas e a vida quase toda à vista. Eles eram vistos como um casal jovem promissor. Participavam do louvor, estavam sempre disponíveis, sempre prontos a ajudar. Mas, nos últimos meses, algo havia mudado dentro daquela casa, e Helena sentia isso no corpo antes de conseguir formular em palavras. Marcos andava inquieto. Chegava do culto mais silencioso do que o normal. Respondia com frases curtas. Passava mais tempo no celular, sentado à mesa da cozinha, enquanto o ventilador girava espalhando um vento morno que não aliviava nada. Helena percebia o jeito como ele respirava fundo, como se estivesse segurando algo dentro do peito. Ela tentava conversar, mas havia uma resistência invisível. Não era briga. Era distância emocional, aquela que não faz barulho, mas ocupa todo o espaço da casa. O que Helena não sabia, ainda, é que o nome do presbítero Elias começava a aparecer com frequência demais na rotina deles. Conversas de aconselhamento. Orientações espirituais. Encontros fora do templo, sempre justificados, sempre envoltos numa linguagem piedosa. Quando o cuidado espiritual começa a ocupar o espaço que deveria ser do diálogo conjugal, algo já está profundamente errado. Rogério e Lídia tinham mais tempo de igreja. Mais dinheiro também. A casa deles ficava numa rua melhor, com um muro alto, portão de ferro e uma sensação clara de distância social em relação aos outros irmãos. Eles observavam tudo com calma, como quem aprendeu que falar demais traz problemas. Lídia era dessas mulheres que enxergam além do óbvio. Ela notava olhares, mudanças de postura, a forma como Elias demorava demais em conversas específicas. O jeito como certos encontros eram sempre justificados com termos vagos, espirituais demais para serem questionados. Ela sentia um desconforto quase físico durante os cultos. Um arrepio que começava na nuca quando via Elias circular entre algumas famílias com uma intimidade excessiva. Rogério percebia, mas preferia não entrar no assunto. Ele sabia como funcionavam as coisas ali. Sabia que questionar liderança espiritual podia custar caro. Então eles escolheram o silêncio. Um silêncio estratégico. Um silêncio que protege reputações e permite que coisas erradas continuem acontecendo. Em cidades pequenas, o silêncio raramente é neutralidade. Ele quase sempre é cumplicidade passiva. O culto já não era o mesmo. Os cânticos pareciam mais longos, mais forçados. As orações públicas tinham um tom estranho, como se tentassem cobrir algo que ninguém nomeava. Pessoas começaram a mudar de lugar no templo. Bancos antes cheios passaram a ter espaços vazios ao lado. O calor parecia mais intenso ali dentro. O suor escorria pelas costas, grudava a roupa no corpo, mas ninguém ousava se levantar antes da bênção final. O clima era de expectativa contida, de algo prestes a acontecer. Maria Lúcia sentia isso como um peso nos ombros. Ela percebia os olhares que já não eram apenas curiosos, mas desconfiados. Sabia que algumas mulheres cochichavam quando ela passava. Não diziam nada diretamente, mas o silêncio era agressivo. Elias, por sua vez, tornava-se mais rígido no púlpito. Falava mais sobre moral, sobre família, sobre vigilância espiritual. Quanto mais pressionado, mais duro se tornava. É um padrão antigo: quem tenta esconder algo costuma endurecer o discurso.
Mas endurecer o discurso não impede a verdade de respirar. Ela apenas se acumula, esperando o momento certo de romper. Foi numa noite abafada, dessas em que o ar parece não circular, que Maria Lúcia finalmente entendeu que não dava mais para fingir. O silêncio entre ela e Elias já não era suportável. Havia algo quebrado ali, e ignorar só tornava a fratura maior. Ela não gritou, não acusou, apenas perguntou. A pergunta saiu baixa, quase tremida, como quem pisa em terreno instável. E Elias demorou a responder. Esse segundo de demora foi mais revelador do que qualquer confissão. O corpo dele reagiu antes da mente. Os ombros ficaram rígidos. A respiração mudou. Ele negou, como quase todos negam no começo. Negou com palavras ensaiadas, com argumentos espirituais, com frases que soavam corretas demais. Mas Maria Lúcia já não ouvia apenas palavras. Ela sentia o clima, o peso, a distância. Ali, naquele quarto simples, com o ventilador barulhento tentando empurrar o calor para longe, algo ficou claro para ela. Quando uma traição começa a ser protegida por discursos religiosos, o dano já ultrapassou o casal. E o que ainda estava oculto não ficaria assim por muito tempo. Porque outras casas já estavam sentindo. Outras famílias já estavam sendo afetadas. E a igreja inteira começava a pagar o preço de um segredo grande demais para caber num gabinete. Não foi uma confissão que revelou tudo. Foi um detalhe pequeno demais para ser ignorado. Em cidades do interior, as rotinas são previsíveis. Horários se repetem. Caminhos se cruzam sempre nos mesmos pontos. E quando alguém foge desse padrão, alguém percebe. Foi assim que Rogério viu algo que não devia ter visto, ou talvez devesse. Era fim de tarde. O sol já mais baixo, mas ainda quente o suficiente para fazer o corpo suar sem esforço. Rogério passava de moto por uma rua lateral quando reconheceu o carro de Elias parado diante de uma casa que não fazia parte de sua rotina habitual. Não era visita pastoral comum. Não era horário de culto. Não era justificável. Ele diminuiu a velocidade. O coração acelerou num reflexo involuntário. O corpo percebe antes da razão. Ele viu Elias entrar. Demorar. Nenhuma luz acesa. Nenhum sinal de urgência espiritual. Rogério seguiu o caminho, mas levou consigo aquela imagem colada na mente como suor na pele. Naquela noite, não conseguiu dormir direito. O ventilador girava, espalhando um vento inútil, enquanto a pergunta martelava: até onde vai a responsabilidade de quem vê? No dia seguinte, Lídia percebeu o silêncio dele. Ele contou, em partes, o suficiente para que ela entendesse que aquilo não era apenas um mal-entendido. Era algo estrutural. Algo que vinha acontecendo há tempo demais para ser coincidência. A partir dali, o segredo deixou de morar em uma casa só. Começou a circular. Helena foi a primeira a confrontar, não Elias, mas quem estava mais perto. O ambiente era comum, cozinha simples, cheiro de café forte, mesa marcada pelo uso diário. Mas o clima era tudo menos comum. O corpo de Helena estava tenso. As mãos suavam. A respiração saía curta. Quando a pergunta veio, não veio em tom agressivo. Veio cansada. Ela já sentia há meses que algo havia sido retirado do lugar dentro do casamento. Agora, as peças começavam a se encaixar de um jeito cruel. O nome de Elias já não era apenas referência espiritual. Tornará-se presença constante demais. Marcos negou no início. Depois se calou. O silêncio, mais uma vez, falou alto. Não havia mais como sustentar a normalidade. O que era espiritual havia se tornado emocional. O que era emocional havia se tornado físico. Quando a verdade começou a emergir, não foi limpa. Foi confusa, fragmentada, dolorosa. Cada frase parecia arrancar algo de dentro de alguém. Não havia vencedores. Apenas pessoas tentando entender como chegaram ali. Naquela semana, 3 famílias deixaram de se olhar da mesma forma. Laços antigos começaram a se romper. E a igreja, que sempre se orgulhara de ser uma só família, começou a se dividir em lados invisíveis, mas cada vez mais definidos. O domingo seguinte foi diferente desde o começo. O templo estava cheio, mas o ar parecia mais pesado do que nunca. O calor abafava. O som do ventilador misturava-se ao burburinho contido.
Pessoas se sentaram longe umas das outras. Olhares se evitavam. Cochichos surgiam e cessavam rapidamente. Elias subiu ao púlpito como sempre fizera. Terno escuro. Bíblia aberta. Voz firme. Mas algo no corpo dele denunciava o que as palavras tentavam esconder. As mãos tremiam levemente. O suor escorria pela testa. O tom estava mais agressivo do que o habitual. Ele falou sobre santidade, sobre vigilância, sobre pecado escondido. Cada palavra parecia um esforço desesperado de manter o controle. Mas o efeito foi o oposto. Algumas pessoas se levantaram antes da bênção final. Outras permaneceram sentadas, imóveis, como se estivessem assistindo ao desmoronamento de algo que acreditaram ser sólido. Maria Lúcia sentou-se em silêncio. O rosto sério. O coração pesado. Ela não chorou. Ainda não. Às vezes, o choque seca até as lágrimas. Aquele culto não encerrou o problema. Apenas tornou público o que já não cabia mais no silêncio. Reuniões começaram a acontecer fora do calendário oficial. Conversas nos corredores. Telefonemas à noite. Grupos se formando. Alguns defendiam Elias com fervor. Outros exigiam afastamento. Havia quem culpasse a vítima. Havia quem dissesse que aquilo era provação espiritual. Mas a verdade é que o dano já estava feito. Casamentos estavam feridos. Confianças quebradas. Crianças percebendo tensões que não sabiam nomear. A igreja, antes lugar de refúgio, tornará-se campo de batalha emocional. Foi nesse ponto que a história chegou até mim. Quando ouvi tudo, sentado naquele gabinete abafado, com o som distante da rua e o cheiro de papel velho ao redor, uma coisa ficou clara. Quando líderes confundem autoridade espiritual com acesso emocional, o estrago nunca fica restrito a eles. O pecado ali não era apenas traição conjugal. Era abuso de confiança. Era uso da fé como escudo. Era silêncio coletivo sustentando algo que todos, em algum nível, já sabiam. E ainda faltava o momento mais difícil, a queda pública. A queda de Elias não foi imediata. Ela veio em camadas, como tudo que é sustentado por silêncio durante muito tempo. Primeiro, vieram as reuniões fechadas. Portas trancadas. Conversas longas demais para serem apenas esclarecimentos. Homens da liderança sentados em cadeiras de plástico, suor escorrendo pelas têmporas, Bíblia aberta sobre a mesa sem que ninguém realmente a lesse. Cada um carregava um medo diferente. O medo do escândalo, o medo da divisão, o medo de perder posição. Elias falava pouco. Quando falava, usava o tom de sempre, calmo, seguro, quase professoral. Admitia erros genéricos, falava em fraquezas humanas, em tentação, em oração e restauração. Mas evitava detalhes. Porque detalhes são perigosos. Eles desmontam discursos. Maria Lúcia não participava dessas reuniões. Ela permanecia em casa, sentindo o peso da exposição antes mesmo que ela acontecesse. A cidade começava a comentar. Olhares na rua já não eram neutros. O nome do marido vinha sempre acompanhado de pausas constrangedoras. À noite, quando o barulho da cidade diminuía e só o ventilador quebrava o silêncio, ela sentia o corpo cansado como se tivesse carregado algo pesado o dia inteiro. E, de certa forma, tinha. Carregava anos de aparência, agora prestes a ruir. Não houve anúncio no culto. Houve um afastamento comunicado de forma vaga. Tempo de cuidado. Tempo de oração. Tempo de restauração. Essas palavras circularam pela igreja como anestesia. Não diziam nada, mas também não escondiam mais nada. Porque quando um presbítero se afasta sem explicação, numa cidade pequena, a explicação se espalha sozinha. As famílias começaram a se dividir de forma aberta. Uns diziam que Elias estava sendo injustiçado. Outros diziam que a igreja estava passando pano. Houve quem saísse. Houve quem ficasse por conveniência. Houve quem perdesse completamente a fé na liderança. Marcos e Helena já não sentavam juntos. O casamento deles estava ferido demais para ser exposto em público, mas o clima era visível. Rogério e Lídia passaram a ser vistos como problemáticos, simplesmente por não terem defendido ninguém. Maria Lúcia, por fim, deixou de ir aos cultos por um tempo. Não por falta de fé.
mas porque a fé também precisa de espaço para respirar quando é machucada. Elias, agora sem púlpito, sem gabinete, sem status, começou a experimentar algo que nunca havia sentido antes: o silêncio que não protege, apenas expõe. O silêncio de quem não é mais procurado. O silêncio de quem perdeu a autoridade que confundia com identidade. Escândalos não acabam quando as pessoas param de falar. Eles continuam vivendo nas rotinas. Na igreja, nada voltou ao normal. Nunca volta. Alguns bancos permaneceram vazios. O louvor mudou. As orações ficaram mais contidas. Havia um cuidado excessivo nas palavras, como se todos estivessem pisando em terreno frágil. Casamentos precisaram ser reconstruídos. Alguns conseguiram, outros não. Amizades antigas se desfizeram sem briga, apenas por cansaço. Crianças cresceram absorvendo um ambiente de desconfiança que ninguém planejou, mas todos ajudaram a criar. Elias e Maria Lúcia permaneceram juntos por um tempo. Não por romantismo, mas por história. Por medo. Por falta de alternativa imediata. Mas algo entre eles havia se quebrado de um jeito que não se conserta apenas com oração. Porque há feridas que não são espirituais. São relacionais. E exigem verdade, tempo e responsabilidade. Quando essa história chegou ao meu gabinete, eu fiquei em silêncio por alguns minutos antes de dizer qualquer coisa. Porque algumas histórias não pedem resposta rápida. Pedem honestidade. E a honestidade aqui é dura. Igrejas não caem por causa de um pecado isolado. Elas caem quando o poder espiritual não tem limites, quando o cuidado vira acesso, quando o silêncio é mais valorizado do que a verdade. Traições como essa não começam no corpo. Começam quando ninguém questiona. Quando ninguém estabelece limites. Quando líderes acreditam que sua posição os protege das próprias fraquezas. E terminam do jeito que sempre terminam, ferindo pessoas que só queriam confiar. Se existe uma lição nessa história, é esta. Não existe autoridade espiritual que dispense vigilância humana. Não existe fé que sobreviva sem verdade. E não existe comunidade saudável onde o silêncio é usado para proteger poder em vez de pessoas. As histórias que ouvi no gabinete não eram só da igreja, mas do coração humano. E o coração humano é o mesmo em qualquer lugar. Se essa história te inquietou, não feche esse vídeo em silêncio. Deixa uma curtida, isso ajuda mais do que você imagina. Se inscreve no canal. É gratuito, e mantém esse espaço vivo. E se você já viu algo parecido, se já presenciou silêncios estranhos, decisões mal explicadas, feridas escondidas em ambientes de fé, escreve nos comentários. Aqui, histórias não são contadas para escandalizar, mas para lembrar que fé sem verdade adoece. Nos vemos no próximo episódio de Segredos do Gabinete.